Davi, depois de 12 anos estamos eliminando o seu cargo. Meu nome é Davi Almeida. Tenho 49 anos e passei 12 anos construindo algo na ProSaúde Soluções Médicas que ninguém mais conseguia ver. Enquanto outros gerentes de compras apenas carimbavam papéis e perseguiam relatórios trimestrais de economia, eu construí relacionamentos, dos de verdade, do tipo em que os fornecedores ligavam para o meu celular pessoal quando furacões atingiam seus armazéns, e os administradores de hospitais reconheciam minha voz antes mesmo de eu dizer meu nome. Michele Ramos sentou-se à minha frente naquela sala de reuniões estéril, seu sorriso satisfeito, me dizendo tudo o que eu precisava saber. Ela tinha 37 anos, foi contratada há 6 meses para modernizar as operações após a fusão com o Grupo de Saúde Norte e Sul. Nova liderança significava novas ideias. Aparentemente, lealdade e resultados comprovados eram ideias antigas. Agradecemos seus serviços, mas a empresa está seguindo uma nova direção, ela continuou, deslizando uma pasta parda pela mesa. O som do papel raspando na superfície de vidro ecoou na sala silenciosa como uma sentença final. Esvazie sua mesa até quinta-feira. Eu sorri e assenti. Eu entendo. Se inscreva em nosso canal, por gentileza, isso ajuda em nosso trabalho. Também comente de que região você assiste nossos vídeos. A representante do RH, uma mulher nervosa chamada Janete, se mexeu desconfortavelmente enquanto explicava os pacotes de demissão e benefícios. Suas mãos tremiam ligeiramente ao folhear os documentos, como se ela soubesse que algo não estava certo, mas não pudesse identificar exatamente o que. Michele checou o celular 2 vezes durante a reunião, claramente ansiosa, para passar para o próximo item da sua agenda de otimização. Para ela, eu era apenas mais uma linha riscada da sua lista de tarefas. Quando perguntaram se eu tinha alguma dúvida, balancei a cabeça. Obrigado pela oportunidade, eu disse, levantando-me. 12 anos foi uma boa jornada. O sorriso de Michele se alargou. Ela achou que eu estava aceitando numa boa, quebrado, derrotado, pronto para sair em silêncio como os outros veteranos que ela já havia dispensado. O que ela não sabia, o que ela jamais poderia imaginar enquanto organizava suas pastas com aquela eficiência corporativa irritante, era que durante a crise de suprimentos da pandemia, 3 anos atrás, quando os hospitais estavam desesperados e os fornecedores sobrecarregados, eu havia reestruturado silenciosamente nossos contratos mais críticos, não sob o nome da ProSaúde Soluções Médicas, mas sob a Davi Almeida Consultoria em Suprimentos, uma empresa que eu registrei durante o caos. Era perfeitamente legal. Os hospitais precisavam de suprimentos. Os fornecedores precisavam de parceiros confiáveis. Eu entreguei ambos. Esses relacionamentos não foram construídos em papel timbrado corporativo. Foram construídos na confiança, em ligações tarde da noite, quando as remessas sumiam, em encontrar fornecedores alternativos, quando os habituais falhavam, em lembrar que o gerente de compras do Hospital Santa Maria tinha uma filha diabética e garantir que a insulina nunca faltasse no estoque. Voltei para minha mesa e comecei a empacotar. O escritório zumbia com aquele ruído familiar de fim de tarde, pessoas fazendo ligações, impressoras funcionando, o ar-condicionado central mantendo aquela temperatura artificialmente controlada que sempre me dava arrepios. 12 anos de prêmios da indústria foram para uma caixa de papelão. As fotos da minha falecida esposa, Catarina, foram cuidadosamente guardadas na minha pasta. Seus olhos castanhos ainda pareciam vivos naquela fotografia, tirada numa viagem que fizemos para Gramado 2 meses antes do diagnóstico. A agenda de contatos ficou exatamente onde estava. Deixa que eles descubram o que aqueles números de telefone significavam. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Antônio Vargas, da Suprimentos Médicos Vargas. Ouvi rumores sobre mudanças na ProSaúde. Tudo bem por aí? Eu digitei de volta. Tudo ótimo. Talvez eu tenha notícias interessantes em breve. Michele passou pela minha baia, provavelmente para se certificar de que eu não estava roubando material de escritório. Seus saltos altos batiam no piso laminado com aquele ritmo staccato de quem sempre está com pressa para chegar em lugar nenhum. Ela não tinha ideia do que acabara de colocar em movimento. Comecei na ProSaúde logo depois que a Catarina morreu.
Precisava de algo para focar além da casa vazia e das contas médicas que continuavam chegando meses depois do funeral. Compras não era glamouroso, mas fazia sentido. Encontrar o que as pessoas precisam, entregar de forma confiável, construir sistemas que funcionam. Os primeiros anos foram para aprender o negócio. Suprimentos médicos não eram como equipamentos de escritório ou materiais de construção. Quando um hospital ficava sem suturas cirúrgicas, pessoas morriam. Quando peças de respiradores atrasavam, famílias sofriam. Eu levava isso a sério porque tinha visto o outro lado da equação. Tinha passado 6 meses sentado em salas de espera, observando enfermeiras correrem de um lado para o outro, médicos fazendo malabarismos com recursos limitados. Sabia exatamente o que significava quando um suprimento crítico não chegava no prazo. Meu primeiro grande sucesso veio durante uma escassez de stents cardíacos em 2018. Nosso fornecedor habitual teve problemas de fabricação e 3 dos nossos hospitais parceiros estavam enfrentando atrasos em cirurgias. Eu podia sentir o pânico nos e-mails dos administradores. Pessoas reais, pacientes com famílias esperançosas, estavam literalmente aguardando para terem suas vidas salvas. Passei um fim de semana ligando para todos os contatos que consegui encontrar. Finalmente, localizando um estoque excedente em um distribuidor em Manaus. Eu dirigi até lá, carreguei minha caminhonete e entreguei diretamente nos hospitais. Foi quando percebi algo importante. Os fornecedores não se importavam com a ProSaúde Soluções Médicas. Eles se importavam com a pessoa que resolvia seus problemas e pagava suas faturas em dia. Eu. Ao longo dos anos, cultivei esses relacionamentos deliberadamente. Cartões de Natal para suas famílias, lembrando os nomes de seus filhos, voando para feiras de negócios não para coletar folhetos, mas para jantar com as pessoas em quem eu confiava. Quando a Covid chegou e as cadeias de suprimentos entraram em colapso, esses relacionamentos nos salvaram. Enquanto outros distribuidores médicos brigavam por migalhas, eu tinha fornecedores segurando estoque especificamente para os meus hospitais. Não por causa de cláusulas contratuais, mas porque sabiam que eu cuidaria deles quando as coisas melhorassem. Michele Ramos chegou há 6 meses com um MBA da FGV e ideias sobre otimização da cadeia de suprimentos. Ela olhou para meus relacionamentos com fornecedores e viu ineficiência. Muito contato pessoal, muitas ligações, muita confiança, pouca análise de dados. Precisamos modernizar, ela me disse em nossa primeira reunião, gesticulando para uma apresentação de PowerPoint cheia de gráficos e fluxogramas coloridos. Automatizar a gestão de fornecedores, centralizar as decisões de compra, reduzir relacionamentos redundantes. Eu assenti e continuei fazendo meu trabalho, mas comecei a notar pequenas mudanças. Meu acesso a certas ordens de compra foi restringido. Reuniões com fornecedores eram agendadas sem me incluir. Novos contratos estavam sendo negociados por pessoas que nunca haviam falado com os fornecedores, que não sabiam que Jairo Moraes era fanático por futebol e sempre enviava suprimentos extras durante a Copa, ou que a esposa de Antônio Vargas fazia aniversário em março e ele sempre ficava mais receptivo a negociações naquela época. No mês passado, ouvi Michele em uma ligação com o vice-presidente regional. Eu estava passando pelo corredor quando sua voz vazou pela porta entreaberta. Os métodos do Davi são ultrapassados, disse ela com aquele tom condescendente que pessoas com diplomas recentes adoram usar. Ele é muito apegado emocionalmente a esses fornecedores. Podemos cortar custos em 30% com licitações competitivas. Foi quando soube que meu tempo estava contado. Não porque eu estava falhando, mas porque eu estava tendo sucesso de maneiras que os livros de MBA não reconheciam. Fiz algumas ligações discretas, atualizei alguns documentos, certifiquei-me de que certos relacionamentos estavam devidamente documentados sob as entidades legais corretas. Michele achou que estava eliminando um peso morto. Ela não tinha ideia de que estava prestes a aprender a diferença entre gerenciar uma cadeia de suprimentos e realmente conhecer uma. Na tarde de quinta-feira, carreguei a última caixa na minha caminhonete e saí da ProSaúde Soluções Médicas pela última vez. O céu estava nublado, ameaçando chuva, aquele tipo de tarde cinzenta que parecia combinar perfeitamente com o momento. O segurança, Marcos,
Apertou minha mão na porta. Ouvi sobre as mudanças, disse ele em voz baixa, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Sinto muito em vê-lo partir, Sr. Almeida. Obrigado, Marcos. Se cuida. Dirigi para minha casa em Campinas e sentei na cozinha com uma xícara de café. O líquido escuro fumegava na caneca que Catarina me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Aquela com a inscrição desbotada que dizia melhor marido do mundo. 12 anos de trabalho, reduzidos a 3 caixas de papelão no meu corredor. A foto de Catarina sorria para mim da lareira. Ela teria achado toda essa situação tragicômica. 30 anos de casamento, e você ainda só enxerga as coisas quando elas já te atingiram. Ela costumava dizer, balançando a cabeça com aquele sorriso que misturava exasperação e afeto. Mas desta vez eu vi o que estava vindo, e eu me preparei. Meu telefone tocou. Era Jairo Moraes, da Cirúrgica Centro-Oeste. Davi, fiquei sabendo por aí que você talvez esteja fazendo algumas mudanças. Queria saber como você está. Na verdade, Jairo, estou pensando em seguir por conta própria, focar no que faço de melhor, consultoria, algo assim. Uma pergunta para você. Se eu abrisse minha própria empresa de logística, a Cirúrgica Centro-Oeste estaria interessada em acordos de parceria exclusiva? Termos melhores do que os que vocês têm com os grandes distribuidores. Jairo ficou em silêncio por um momento. Eu podia ouvi-lo respirando do outro lado da linha, processando a informação. Davi, você sabe muito bem que 90% dos nossos negócios vem dos relacionamentos que você construiu. Se você está perguntando se preferimos trabalhar diretamente com você ou lidar com qualquer robô corporativo que eles coloquem no seu lugar, isso nem se discute. Fiz mais 6 ligações naquela noite. Mesma conversa, mesma resposta. Na manhã de sexta-feira, eu tinha compromissos de todos os principais fornecedores com quem trabalhei na última década. Não apenas para fazer negócios com minha nova empresa, mas para rescindir seus contratos existentes com a ProSaúde Soluções Médicas. A beleza dos relacionamentos com fornecedores na indústria de suprimentos médicos é que a maioria dos contratos tem cláusulas de rescisão de 30 dias, uma proteção padrão para ambos os lados. Os fornecedores não podem ficar presos a acordos com distribuidores não confiáveis, e os distribuidores não podem ficar presos a fornecedores que não cumprem o combinado. O que Michele não entendia, o que nenhum dos seus gráficos de PowerPoint poderia ter previsto, era que aqueles fornecedores faziam negócios comigo, não com a ProSaúde. Quando eu saí, os relacionamentos saíram comigo. Passei o sábado montando a Almeida Logística em Saúde no meu escritório de casa, CNPJ, seguros, contas bancárias. No domingo à noite, eu tinha uma empresa funcionando. Na segunda-feira de manhã, enviei as notificações de rescisão. 5 grandes fornecedores. Aviso prévio de 30 dias, profissional, cortês e completamente legal. Então sentei e esperei. Michele estava prestes a descobrir que demitir o cara que construiu toda a sua cadeia de suprimentos era como demitir a fundação do seu prédio. Todo o resto simplesmente desmorona. Na manhã de terça-feira, Michele Ramos entrou em seu escritório esperando um dia rotineiro de otimização de operações. Ela tinha uma reunião agendada com a equipe de tecnologia para discutir a implementação de um novo software de gestão de fornecedores, mais uma de suas iniciativas de modernização. Em vez disso, encontrou sua assistente segurando uma pilha de e-mails urgentes com uma expressão preocupada. Isso chegou esta manhã, disse ela, a voz quase um sussurro. Rescisões de contrato. Michele olhou para a primeira página. Suprimentos Médicos Vargas. Aviso de rescisão de 30 dias, efetivo imediatamente para novos pedidos. O texto era formal, educado, mas absolutamente definitivo. A segunda página era pior. Cirúrgica Centro-Oeste, mesma notificação. Na terceira página, as mãos de Michele tremiam. 5 de seus maiores fornecedores, todos rescindindo no mesmo dia, todas as notificações datadas da mesma manhã. Ela pegou o telefone e ligou para a Suprimentos Médicos Vargas. Antônio Vargas, por favor. Aqui é Michele Ramos, da ProSaúde Soluções Médicas. O senhor Antônio está em reunião, disse a recepcionista com uma cordialidade profissional que parecia ensaiada. Posso anotar um recado? É sobre a notificação de rescisão. Deve haver algum engano.
Não há engano. O Sr. Vargas foi muito claro sobre a decisão. Preciso falar com ele hoje. É urgente. Vou passar o recado. A linha ficou muda. Michele tentou a cirúrgica Centro-Oeste em seguida. Jairo Moraes não estava disponível. Nem o gerente de contas ou o diretor regional. Ao meio-dia, ela havia ligado para todos os fornecedores que rescindiram. Nenhum deles atendeu suas ligações. Era como se uma cortina invisível tivesse caído entre ela e todo o ecossistema de suprimentos que mantinha a empresa funcionando. Ela abriu os arquivos dos fornecedores em seu computador, procurando por alguma vantagem. Termos contratuais, cláusulas de penalidade. Qualquer coisa que pudesse forçá-los a honrar seus acordos. O que ela encontrou fez seu estômago revirar. Todos os principais contratos haviam sido renegociados durante 2022, durante a crise de suprimentos da pandemia. Todos eles incluíam cláusulas de rescisão de 30 dias sem multas, uma prática padrão da indústria para suprimentos médicos. Mas havia algo mais que ela não tinha notado antes. A pessoa de contato listada em todos os contratos não era a ProSaúde Soluções Médicas, era Davi Almeida, especialista sênior de compras. Michele encarou a tela, sentindo o sangue drenar do seu rosto. Ela havia demitido o cara cujo nome estava em todos os relacionamentos críticos com fornecedores. O cara que aparentemente havia estruturado esses relacionamentos para serem portáteis. Seu telefone tocou, fazendo-a pular na cadeira. Era o vice-presidente regional, Henrique Campos. Michele, estou recebendo ligações de 3 redes de hospitais. Estão perguntando sobre interrupções na cadeia de suprimentos. O que está acontecendo? Tivemos alguns problemas contratuais com fornecedores. Estou cuidando disso. Sua voz saiu mais aguda do que pretendia. Cuidando disso como? O Hospital Santa Maria diz que seu pedido de suprimentos cirúrgicos acabou de ser cancelado. Eles têm procedimentos agendados para a próxima semana. Michele sentiu o suor na testa. Vou ligar para eles de volta e resolver isso. É melhor que resolva. Se perdermos contratos com hospitais por falhas na cadeia de suprimentos, cabeças vão rolar. Depois que Campos desligou, Michele sentou-se em seu escritório, tentando processar o que estava acontecendo. Davi Almeida havia sido demitido na segunda-feira. Na terça, toda a rede de suprimentos deles estava desmoronando. A conexão era óbvia demais para ser coincidência. Ela ligou para o Recursos Humanos. Janete, preciso das informações de contato pessoal do Davi Almeida. Temos algumas perguntas de acompanhamento sobre seus relacionamentos com fornecedores. Não posso fornecer informações pessoais de ex-funcionários. Fé política da empresa. Isso é crítico para o negócio. Estamos com problemas na cadeia de suprimentos. Você precisará passar pelo departamento jurídico para esse tipo de solicitação. Michele desligou e ligou para o jurídico. Eles disseram que levaria pelo menos uma semana para processar o pedido, talvez mais. Uma semana que ela claramente não tinha. Ela tentou uma abordagem diferente. Ligou para o antigo ramal de Davi, esperando que alguém em compras pudesse ter seu número pessoal. Esse ramal foi desativado, disse a recepcionista. Davi Almeida não trabalha mais aqui. Na manhã de quarta-feira, a situação estava saindo de controle. Mais 2 redes de hospitais ligaram para reclamar de pedidos cancelados. O gerente regional do Grupo de Saúde Norte-Sul estava exigindo respostas. Michele finalmente engoliu o orgulho e tentou pesquisar online pelo número da casa de Davi Almeida em Campinas. O número solicitado não constava na lista. Ela bateu o telefone na mesa e olhou para as notificações de rescisão espalhadas pela sua mesa. 5 fornecedores. Centenas de milhares de reais em pedidos mensais. Tudo perdido porque ela demitiu um homem. O homem que, aparentemente, havia construído todo o sistema que ela deveria estar gerenciando. Na tarde de quarta-feira, Michele decidiu visitar alguns dos fornecedores pessoalmente. Se eles não atendiam suas ligações, talvez reuniões cara a cara funcionassem. Sua primeira parada foi na Suprimentos Médicos Vargas, um complexo de armazéns a 20 minutos de Campinas. O cheiro de desinfetante e papelão permeava o ar enquanto ela entrava. Ela entrou no saguão vestindo seu melhor terninho e carregando uma pasta cheia de aditivos contratuais que havia preparado. Estou aqui para ver Antônio Vargas, disse ela à recepcionista. Michele Ramos da ProSaúde, Soluções Médicas.
A recepcionista fez uma ligação, falou baixinho por um momento e desligou. O Sr. Vargas não está disponível. Eu vim até aqui especificamente para resolver nossa situação contratual. Isso é importante. Eu entendo, mas ele não está disponível. Michele esperou no saguão por 1 hora, vendo funcionários passarem com pranchetas e tablets, vendo caminhões carregarem e descarregarem suprimentos médicos que antes eram destinados aos seus hospitais. O zumbido constante de empilhadeiras e o bip de scanners criavam uma sinfonia industrial que só aumentava sua ansiedade. Finalmente, um homem de uns 50 anos saiu, de constituição robusta, botas de trabalho cobertas de poeira, prancheta na mão. Você é a Michele Ramos? Sim, você é o Antônio Vargas? Sou eu. Ande comigo. Ele a levou para a doca de carregamento, onde os trabalhadores moviam caixas de instrumentos cirúrgicos. O barulho era ensurdecedor, metal batendo contra metal, vozes gritando instruções. Deixe-me poupar nosso tempo, disse Antônio, sua voz elevada para competir com o ruído. Não vamos retomar os negócios com a ProSaúde Soluções Médicas. Essa decisão é final. Pode me dizer por quê? Tivemos um bom relacionamento por anos. Antônio parou de andar e olhou diretamente para ela. Seus olhos eram duros, sem traço da diplomacia corporativa que Michele esperava. Minha senhora, nós nunca tivemos um relacionamento com a ProSaúde Soluções Médicas. Nós tínhamos um relacionamento com o Davi Almeida. Quando você demitiu o Davi, você demitiu nossa parceria de negócios. Mas os contratos foram escritos para proteger ambos os lados. O Davi garantiu isso durante a pandemia, quando todos estavam desesperados. Ele nos disse que se algo acontecesse com ele, não ficaríamos presos lidando com pessoas que não entendem do negócio. Michele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com se algo acontecesse com ele? O Davi está nesta indústria há 20 anos. Ele já viu empresas serem compradas e vendidas. Viu gente boa ser dispensada por executivos que acham que planilhas são mais importantes que relacionamentos. Ele nos protegeu disso. Podemos oferecer melhores condições, mais volume, preços competitivos. Antônio balançou a cabeça com um sorriso amargo. Você não entende. Não se trata de dinheiro. É sobre confiança. O Davi passou 12 anos provando que era confiável. Quando os hospitais precisaram de suprimentos durante a Covid, ele mesmo os entregou. Quando nosso armazém inundou em 2021, ele nos ajudou a encontrar armazenamento temporário. Quando meu filho precisou de uma cirurgia no ano passado, o Davi garantiu que tivéssemos acesso prioritário aos suprimentos cardíacos. Michele ouvia, começando a entender a dimensão do que havia perdido. Não eram apenas contratos ou números em uma planilha, era uma teia de relações humanas tecida ao longo de mais de uma década. Você demitiu o cara que construiu todo o nosso relacionamento de negócios, continuou Antônio, sua voz carregada de uma decepção que ia além dos negócios. Agora você quer que a gente confie em você? Minha senhora, nós nem te conhecemos. Onde está o Davi agora? Antônio sorriu pela primeira vez durante a conversa. Abrindo a própria empresa, a Almeida Logística em Saúde, onde nós somos o primeiro cliente dele. Michele voltou para o escritório em um silêncio atordoado, o ar-condicionado do carro fazendo pouco para resfriar o calor da humilhação que sentia. Ela pensara que Davi era apenas mais um funcionário, um especialista em compras que pedia suprimentos e gerenciava a papelada dos fornecedores. O que ela realmente havia demitido era a fundação humana de todo o modelo de negócios deles. Na manhã de quinta-feira, ela tinha uma imagem mais clara do desastre. Todos os fornecedores que rescindiram seus contratos agora estavam trabalhando exclusivamente com a nova empresa de Davi. Todas as redes de hospitais que dependiam desses suprimentos estavam fazendo perguntas diretas sobre a capacidade da ProSaúde de cumprir seus pedidos. O vice-presidente regional convocou uma reunião de emergência para sexta-feira. Michele passou a noite de quinta atualizando seu currículo, o cursor piscando mockingly na tela, enquanto ela tentava encontrar uma maneira de explicar como havia destruído uma cadeia de suprimentos inteira em menos de uma semana. Na manhã de sexta-feira, Michele sentou-se na sala de reuniões com o vice-presidente regional Henrique Campos e outros 3 executivos do Grupo de Saúde Norte e Sul. O clima
Era sombrio, o tipo de tensão que precede demissões em massa ou fechamentos de divisões. Explique-me como perdemos 5 grandes fornecedores em uma semana, disse Campos, sua voz tensa de raiva contida. Michele havia se preparado para este momento. Ela abriu sua pasta e expôs as notificações de rescisão. Parece que nosso ex-funcionário, Davi Almeida, estruturou esses contratos de uma forma que os tornou portáteis. Quando encerramos seu contrato de trabalho, os fornecedores optaram por segui-lo para sua nova empresa. A nova empresa dele é a Almeida Logística em Saúde. Ele a registrou no dia seguinte à demissão. Campos estudou as notificações com olhos de águia. Isso tudo é perfeitamente legal. Prazos de aviso prévio de 30 dias, sem cláusulas de penalidade. Prática padrão da indústria. Sim, e você demitiu o cara que negociou todos esses contratos. Michele sentiu a sala ficar menor, as paredes parecendo se aproximar. Estávamos reestruturando o departamento de compras. O cargo dele foi eliminado como parte das medidas de corte de custos. Corte de custos. Campos baixou os papéis e olhou diretamente para ela. Michele, você entende o que fez? Antes que ela pudesse responder, sua assistente bateu na porta da sala de conferências. Desculpe interromper, Sr. Campos. Você tem uma ligação urgente do Hospital Santa Maria. Campos atendeu a ligação na sala de reuniões. Michele e os outros executivos ouviram um lado da conversa, cada palavra aumentando a tensão na sala. Eu entendo. Sim, estamos cientes dos problemas da cadeia de suprimentos. Não, ainda não temos um fornecedor alternativo. Quanto tempo vocês podem esperar? Quando ele desligou, a expressão de Campos era perigosa. O Santa Maria é nosso maior contrato hospitalar, 60% da nossa receita regional. Eles têm cirurgias agendadas para a próxima semana que exigem suprimentos da Vargas Medical. Suprimentos que não podemos mais fornecer. Podemos encontrar fornecedores alternativos. Em quanto tempo? Com que tipo de preço? E que garantia de que serão confiáveis? Michele não tinha boas respostas. Campos continuou. Liguei para as outras redes de hospitais esta manhã. Todos estão fazendo as mesmas perguntas. Como perdemos toda a nossa cadeia de suprimentos da noite para o dia? Qual é o nosso plano de contingência? Por que deveriam confiar a nós suas necessidades de suprimentos médicos se não conseguimos manter relacionamentos com fornecedores? O silêncio na sala era pesado, sufocante. Tem mais, disse a assistente de Michele da porta. O Davi Almeida ligou. Ele está se oferecendo para se encontrar conosco. Campos ergueu os olhos bruscamente. Ele quer se encontrar quando? Esta tarde, se possível. Ele disse que tem uma proposta que pode ajudar a resolver as interrupções na cadeia de suprimentos. Michele sentiu uma mistura de alívio e pavor. Alívio por talvez poderem salvar a situação. Pavor de que Davi estivesse agora em posição de ditar os termos. Marque a reunião, disse Campos, às 2h. Depois que os executivos saíram, Michele ficou sozinha na sala de reuniões. Sua medida de corte de custos se transformou em uma crise que ameaçava a empresa em menos de uma semana. O homem que ela demitira com tanta satisfação era agora a única pessoa que poderia salvar o negócio deles. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Michele, aqui é o Davi. Ansioso pela nossa reunião esta tarde. Venha preparada para discutir os termos da parceria. Os fornecedores estão dispostos a retomar o serviço aos hospitais clientes da ProSaúde, mas apenas através da minha empresa como distribuidora principal. Precisaremos acertar os detalhes. Michele olhou para a mensagem relendo cada palavra. Davi não estava se oferecendo para voltar como funcionário. Ele estava se oferecendo para se tornar o fornecedor deles. O homem que ela eliminou para cortar custos estava prestes a se tornar o fornecedor mais caro deles. Exatamente às 2h, Davi Almeida entrou na sala de reuniões da ProSaúde Soluções Médicas, vestindo um terno azul marinho e carregando uma pasta de couro. Ele parecia calmo, profissional e completamente no controle. O cheiro sutil de sua colônia preenchia o espaço, uma fragrância discreta que contrastava com a atmosfera pesada de desespero que pairava sobre os executivos da ProSaúde. Michele sentou-se à sua frente, ladeada por Henrique Campos e a equipe jurídica, na mesma sala de reuniões onde o havia demitido exatamente uma semana antes. A ironia não passou despercebida por ninguém.
Davi, disse Campos, estendendo a mão com uma cordialidade forçada. Obrigado por vir. Entendemos que você talvez possa nos ajudar a resolver essas questões de relacionamento com fornecedores. Davi apertou a mão dele firmemente e sentou-se com a postura relaxada de quem detém todas as cartas. Abriu sua pasta e tirou um documento perfeitamente organizado. Posso fazer mais do que ajudar. Posso resolver o problema completamente. Meus fornecedores estão dispostos a retomar o fornecimento a todos os hospitais clientes da ProSaúde imediatamente. Michele sentiu uma onda de esperança, mas durou apenas 1 segundo. No entanto, Davi continuou. Eles só farão negócios através da Almeida Logística em Saúde. Eu servirei como distribuidor principal. Vocês comprarão todos os suprimentos médicos através da minha empresa. Campos se inclinou para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Que tipo de termos estamos falando? Davi deslizou um contrato pela mesa com a mesma calma de alguém pedindo café. A margem de lucro padrão de um distribuidor é de 15%. Dada a urgência da situação e os relacionamentos especializados envolvidos, minha margem será de 25%. O coração de Michele afundou. Uma margem de 25% sobre centenas de milhares de reais em pedidos mensais significava que Davi ganharia mais como fornecedor do que jamais ganhara como funcionário. Muito mais. Isso parece excessivo, disse ela, tentando manter a voz firme. Davi olhou para ela com o mesmo sorriso calmo que lhe dera quando o demitiu. Aquele sorriso que agora ela percebia não era de resignação, mas de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Michele, 1 semana atrás, eu era um custo a ser eliminado. Hoje, sou a única solução para a sua crise na cadeia de suprimentos. O mercado determina o valor. Campos estudou o contrato linha por linha, folheando as páginas metodicamente. Finalmente ele ergueu os olhos. Estes termos são, na verdade, razoáveis para relacionamentos de distribuição exclusiva. Com que rapidez você pode restaurar o serviço? Os relacionamentos com os fornecedores serão reativados em 24 horas. As entregas aos hospitais recomeçam na segunda-feira de manhã. Todos os padrões de qualidade existentes serão mantidos e a estrutura legal protege completamente ambas as empresas. Davi fez uma pausa, deixando as palavras repousarem no ar por um momento. Meus fornecedores confiam em mim. Seus hospitais recebem seus suprimentos. Todos ganham. Campos pegou uma caneta, hesitou por apenas 1 segundo e assinou o contrato sem mais discussão. O som da caneta riscando o papel ecoou na sala como uma sentença final. Davi apertou a mão de todos na sala com aquela mesma profissionalidade cordial que sempre o havia caracterizado. Quando chegou a Michele, ele sustentou o olhar dela por um momento. Não havia malícia em seus olhos, apenas uma compreensão tranquila de como o jogo havia se desenrolado. Obrigado pela oportunidade, disse ele com um leve sorriso nos lábios. Às vezes, as melhores decisões de negócios parecem erros no início. 6 meses depois, a Almeida Logística em Saúde havia crescido de uma operação em um escritório de casa para uma potência regional de suprimentos médicos. Os relacionamentos com fornecedores que ele cultivou por 12 anos se tornaram a base para contratos com sistemas hospitalares em 3 estados. O pequeno escritório em Campinas agora ocupava um andar inteiro de um prédio comercial, com uma equipe dedicada e uma frota de veículos de entrega marcados com o logotipo da empresa. Michele Ramos durou mais 2 meses na ProSaúde Soluções Médicas antes de aceitar um cargo em uma empresa de software em Curitiba. A crise na cadeia de suprimentos foi resolvida, mas sua reputação como gerente foi irremediavelmente danificada. Em reuniões de diretoria, seu nome se tornou sinônimo de advertência. Um exemplo do que acontece quando você confunde eficiência com eficácia, quando você acha que pode substituir anos de relacionamentos com algoritmos e planilhas. Davi manteve o negócio simples, sem sede corporativa desnecessariamente luxuosa, sem camadas de gerenciamento, que só serviam para complicar decisões diretas, apenas pessoas confiáveis entregando suprimentos essenciais a lugares onde eles mais importavam. Ele contratou 3 funcionários, 2 coordenadores de logística e um assistente administrativo. Todos eles vieram de seus antigos contatos na indústria.
Pessoas que entendiam que cadeias de suprimentos médicos não se tratavam de otimizar planilhas, mas de garantir que um cirurgião cardíaco nunca tivesse que cancelar um procedimento, porque o stent certo não estava disponível. Numa noite de quinta-feira, em novembro, Davi sentou-se em seu escritório em casa, revisando os relatórios de entrega da semana. A luz do abajur criava um círculo quente de luz sobre sua mesa, e lá fora, através da janela, ele podia ver as luzes de Campinas piscando na distância. Todos os pedidos de hospitais cumpridos no prazo. Todos os pagamentos de fornecedores processados prontamente. Sem emergências, sem crises, sem ligações furiosas de administradores cujos pacientes estavam esperando por suprimentos. Seu telefone tocou, quebrando o silêncio confortável. Era Antônio Vargas, da Suprimentos Médicos Vargas. Davi, tem 1 minuto? Estamos pensando em expandir para o mercado de Belo Horizonte. Interessado em aumentar a parceria? Sempre interessado em bons negócios, Antônio. Me mande a proposta. Depois que ele desligou, Davi olhou para a foto de Catarina em sua mesa. Na fotografia desbotada, ela sorria daquele jeito que sempre fazia quando ele estava sendo teimoso sobre algo, como se soubesse que, no final, tudo daria certo. Ela teria ficado orgulhosa, não porque ele se vingou das pessoas que o demitiram, mas porque ele construiu algo melhor a partir do que eles jogaram fora. Ele pegou a xícara de café ao lado da foto, já fria, mas ainda reconfortante, e tomou um gole pensativo. 12 anos na ProSaúde não haviam sido desperdiçados. Cada ligação que fez, cada relacionamento que cultivou, cada problema que resolveu às 3 da manhã havia sido um investimento. Não na empresa, mas em si mesmo, em sua reputação, em sua rede, em sua capacidade de criar valor, onde outros só viam processos burocráticos. Michele havia cometido o erro clássico de confundir a pessoa com o cargo, de achar que eliminar uma linha no organograma era o mesmo que eliminar um problema. Ela nunca entendeu que em alguns negócios, especialmente aqueles construídos sobre confiança e relacionamentos humanos, a pessoa não é apenas parte do sistema. A pessoa é o sistema. Davi abriu a gaveta de sua mesa e tirou o cartão de visita que havia mandado fazer na semana após sua demissão. Papel de alta qualidade. Gravação elegante, apenas o essencial. Davi Almeida, fundador e CEO. Almeida Logística em Saúde. Ele sorriu, lembrando-se da expressão de Michele, quando ele entrou naquela sala de reuniões, uma semana depois de ser demitido, não como um funcionário suplicando por seu emprego de volta, mas como um parceiro de negócios ditando os termos. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Jairo Moraes. Davi, o Hospital das Clínicas de São Paulo está procurando um novo distribuidor. Dei seu contato. Prepare-se para uma ligação amanhã. Davi digitou de volta um agradecimento rápido e recostou-se na cadeira. Às vezes, a melhor resposta para ser subvalorizado é provar seu valor em seus próprios termos. E às vezes, as pessoas que pensam que podem te substituir com um algoritmo e uma planilha aprendem da pior maneira possível que relacionamentos humanos, construídos ao longo de anos com integridade e comprometimento, não podem ser replicados por sistemas automatizados ou executivos ambiciosos com MBAs novos em folha. Davi desligou o computador, guardou os relatórios e olhou mais uma vez para a foto de Catarina. Conseguimos, amor, disse ele em voz baixa para o retrato silencioso. Do nosso jeito. Então apagou a luz do escritório e saiu, deixando para trás mais um dia de uma vida que ele havia reconstruído exatamente como queria, nos seus próprios termos, com as pessoas que realmente importavam.